Oi. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Que coisa boa é reunir-se na casa de Deus no domingo de noite para juntos nós louvarmos o seu nome. Já oramos, já cantamos e nós vamos continuar agora num ato de fé ouvindo a sua palavra. Antes, alguns recadinhos importantes. Meus irmãos, o pastor Isaías está em viagem. Hoje ele foi pregar em Cruzeiro do Oeste, no aniversário de uma das nossas igrejas, que está também muito feliz nesse dia, porque comemora data de existência. Então ele está lá de manhã e agora à noite pregando a palavra de Deus. Oremos para que o Senhor o traga na sua bênção, na cobertura do sangue do Cordeiro. Também vamos agradecer pelas respostas de oração de Deus, porque Ele tem respondido às orações da igreja, não é? De maneira especial pela vida da Mariana, que nós estivemos orando nesses últimos tempos, e Deus respondeu a oração da igreja, dando saúde para a bebê, e ela está em casa, né, Dilci? Que coisa boa, que bênção. Então, nós louvamos a Deus e agradecemos os irmãos que têm atendido os pedidos de oração do povo do Senhor. E por falar em oração, crianças, anotem aí um pedido muito especial. Nós temos aqui na igreja 5 irmãs que estão grávidas, e nós vamos orar por elas. Então, anotem aí. Escreva grávidas. Eu vou citar o nome delas, mas não precisa escrever o nome de cada uma. Sua família vai ajudar. O Enzo vai orar só em família quase, né, Enzo? Pela mãe, pela tia, que coisa boa. Nossa irmã Patrícia, Ritiele, Maressa, Rosiane e Eliane. Não é a Eliane, é outra Eliane que os irmãos conhecem. É ligada ao Darli, não é? Sobrinha do Darli. Estejamos orando por essas irmãs. Tem mais alguém grávido aí? Não? Então tá bom. Que Deus esteja abençoando essas irmãs. Então, crianças, capricha na oração, tá bom? Para Deus abençoar as nossas barrigudinhas. Que bênção. Tá vindo amiguinhos para vocês aí. Tá certo? Vamos à palavra de Deus, então. Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 26. Nós estamos pregando uma série nessa carta, e hoje nós vamos dar continuidade à exposição bíblica. Na semana passada o pastor Isaías iniciou e hoje nós vamos continuar. Os trabalhos da igreja seguem normalmente ao longo da semana e os irmãos já estão informados a despeito disso. Só mais um recado, irmão. Se você quer jantar com a sua esposa, dê o seu nome para a nossa irmã Andréia, irmão Aguinaldo. Eles estão anotando aí, só tem 5 vagas, tá? Então corram para reservar o seu lugarzinho. R$180, contando comida dos 2 namorados e também a bebida. Beleza? Mais informações com esses 2 irmãos. Filipenses, capítulo 1, versos 12 a 26, a Escritura diz assim, ó. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Há aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé.
a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Fala-nos ao coração através dela, mediante a ação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como que vocês reagem quando estão sofrendo? Alguns comem demais, outros comem de menos. Alguns dormem muito, outros perdem o sono. Muitas coisas podem acontecer quando a gente está sofrendo. Mas eu acredito que há algo em comum que eu e você partilhamos na hora do sofrimento. Pelo menos a maioria de nós, quando está sofrendo, nos pegamos perguntando o porquê estamos sofrendo. Qual o motivo daquela dor e daquela aflição? Será que tal dor e aflição redundará em algum propósito para a minha vida, para a minha família e as pessoas ao redor? Constantemente estamos nos perguntando a despeito do porquê estamos sofrendo. O modo como enxergamos o nosso sofrimento vai nos influenciar não só o modo como respondemos a essas perguntas, mas o modo como vivemos em meio ao sofrimento. Por isso é muito importante enxergar o sofrimento que estamos passando à luz da palavra de Deus. O texto bíblico de hoje vai nos mostrar o exemplo do apóstolo que, diante de uma dor muito profunda, pôde, diante dessa dor muito difícil, encontrar sentido para que ele continuasse vivendo. Nós podemos aprender na leitura de hoje com o apóstolo Paulo que nós devemos agir na adversidade, nas horas da aflição, na dependência de Deus, com fé em Jesus, sabendo que, ligados a Ele, nós teremos diante da sua presença respostas na hora da aflição. Socorro no momento da angústia e graça oferecida nos momentos em que estivermos padecendo. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para esses versos, do 12 ao 26, do capítulo 1 de Filipenses, nós podemos afirmar que Deus usa o sofrimento para que o seu povo possa promover o avanço do Evangelho. É sobre isso que a gente vai falar. Deus usa o sofrimento do seu povo para promover o avanço do Evangelho. E diante dessa afirmação, nós questionamos para quais propósitos Deus utiliza o sofrimento do seu povo para o avanço do Evangelho. Eu quero compartilhar com você 2 motivos pelos quais Deus permite o seu povo sofrer para que o Evangelho avance. Primeiro motivo está dos versículos 12 a 18. O primeiro motivo é para a conversão das pessoas. Veja só. Paulo, um homem acostumado a viajar de cidade em cidade para pregar o evangelho a muitas nações. Ele fez ao menos 3 grandes viagens, passando por diversas nações, cidades e vilarejos, conhecendo pessoas das mais diversas situações. Mas agora, enquanto está redigindo essas palavrinhas para nós, ele está preso em Roma. É a sua primeira prisão. Tratava-se de uma prisão domiciliar, mas ainda era uma prisão. Ele não poderia ir e vir como é típico de alguém que está preso. E desta maneira, ele pega a sua pena e começa a escrever uma carta à igreja de Filipos. E no versículo 12, ele se dirige àqueles irmãos dizendo: eu quero ainda que vocês estejam cientes, prestem atenção aqui, irmãos, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quais coisas aconteceram com Paulo que ele está dizendo que estas coisas contribuíram para o avanço do Evangelho? São tantas. Mas nós podemos encontrar algumas em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 28, quando o apóstolo afirmou as seguintes palavras. Acompanhe comigo a leitura. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei boiando em alto mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre meus compatriotas, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede e em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, essas que ele acabou de dizer, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja só, irmãos,
Juntando a essa lista, nós podemos acrescentar o espancamento que ele sofreu em Jerusalém. Atos capítulos 21 a 24 relata-nos esse espancamento de Paulo e a sua prisão em Roma. Veja, são diante dessas situações todas e dessas aflições que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos: todas essas coisas não têm atrapalhado o Evangelho. Pelo contrário, elas têm contribuído para o avanço do Evangelho. Isso é muito importante. Paulo olha para o seu sofrimento e não vê perca de tempo. Ele olha para as suas dores e não se faz de coitado. Sim, ele está sofrendo. Passar por tudo isso não foi bom. Mas ele olha para todo esse sofrimento e vê em todas essas coisas um instrumento de Deus para que o Evangelho progredisse ainda mais, para que o Evangelho avançasse ainda mais, para que o Evangelho atingisse outras regiões e outros corações. Por isso ele diz no versículo 12, eu quero que vocês estejam certos de que todo sofrimento que eu estou passando não é à toa. Ele tem contribuído para o progresso, para o avanço do Evangelho. A palavra progresso, utilizado por Paulo aqui no texto grego, sugere o serviço militar de uma equipe que está no campo de batalha e precisa avançar para continuar guerreando. Essa equipe constrói pontes, essa equipe trabalha junta, drenam pântanos e fazem todas as coisas possíveis para que as tropas continuem progredindo e toda a equipe seja vencedora. Paulo tem em sua mente que a sua prisão em Roma, ao invés de ser um revés, um impedimento na sua vida, na verdade, tem contribuído, irmãos, para o avanço do Evangelho de Deus. É como se ele estivesse dizendo: todas as minhas aflições são como soldados que estão no campo de batalha, trabalhando para que o Evangelho continue chegando onde ele precisa chegar. E aqui está o ponto alto deste verso. Primeiro, Deus não tem prazer no sofrimento. Segundo, Deus não quer que o seu povo sofra. Terceiro, mas Deus permite que a gente sofra. Ele não gosta de sofrimento, Ele não quer que soframos, mas Ele permite que a gente sofra. Você já sofreu? Você está sofrendo? Pode ter certeza que ainda sofrerá. Enquanto estivermos nesse corpo mortal, o sofrimento baterá à porta do nosso coração. O sofrimento cristão, como meio do avanço do Evangelho, irmãos, é um meio pedagógico de Deus utilizar como uma arma poderosa para o avanço do Evangelho. Todas as adversidades que Deus permite que passemos, sejam elas quais forem, Deus permite que aprovemos para que o Evangelho avance. Sem o sofrimento permitido, muitas vezes o Evangelho não chegaria a muitos corações. Pode ser que em algumas das ocasiões onde você evangelizou alguém, foi em meio a muito sofrimento. E se não fosse o sofrimento da sua vida, como você teria a capacidade de compartilhar o Evangelho para aquela pessoa no hospital, na sala de espera, lá na cirurgia, também numa situação embaraçosa em família, no velório, passando por aflições financeiras? Quantas foram as vezes que, em sofrimento, Deus permitiu que compartilhássemos o Evangelho? Paulo está dizendo: as minhas prisões não estão atrapalhando. Eu estou aqui, mas o Evangelho está avançando. E como pode, irmãos, o apóstolo, a essa altura da vida, preso em Roma, encontrar positividade, coisa boa, em meio ao sofrimento? A resposta que nós podemos inferir desse texto bíblico está no versículo 13 e 14. Primeiro, o apóstolo olha de maneira prática para o avanço do Evangelho e diz para a igreja de Filipos: as minhas cadeias em Cristo, ele está falando das suas prisões, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana aqui eram todos os soldados à disposição de César, que trocavam turno de tempo em tempo para cuidar de Paulo na prisão. Paulo aproveitava a oportunidade e evangelizava aqueles presos. No final dessa cartinha, ele vai escrever para a igreja de Filipos dizendo: a galera está mandando um abraço, principalmente os da casa de César, sugerindo que as pessoas ligadas a Roma se converteram. Ele compartilhou o Evangelho com os guardas, e ele está dizendo: o fato de ter compartilhado o Evangelho com os guardas é um sinônimo de avanço do Evangelho. Já no versículo 14, ele diz que as suas prisões não permitiram que os irmãos se sentissem intimidados para não pregarem o Evangelho, porque pensem só, você como um crente naquela época, enxerga o maior apóstolo de todos os tempos preso. E por que ele está preso? Ele fez algum delito contra a sociedade civil? Não. Ele estava pregando o Evangelho, por isso ele estava preso.
qual seria a nossa postura? Ora, se Paulo está preso porque está pregando o evangelho, logo eu não pregarei para não me juntar a ele. Isso é um ato de fé. Pelo contrário, versículo 14 ele diz: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja, irmãos, os nossos sofrimentos, eles podem gerar no próximo, nos crentes, o desejo de continuar firmes no Senhor. Posso testemunhar que quando visitávamos o nosso irmão Francisco Ponce, que hoje descansa em Deus, quando pensávamos que iríamos lá para abençoá-lo de alguma maneira, nós é que saíamos de lá abençoados. Eu chegava lá pensando que eu era crente, eu saía de lá com a certeza de que crente eu não era ainda, porque ele era muito crente. Veja, o irmão sofrendo no seu corpo físico e tantas coisas que a maioria dos irmãos conhecem a sua história, ele permitiu que as suas cadeias nos estimulassem para que continuássemos pregando o evangelho, mesmo que eu tivesse uma dor de cabeça, um problema de visão, um problema na família. O meu irmão Francisco estava muito mais sofrendo. Paulo estava assim, como o irmão Francisco Ponce, sofrendo muito. E as pessoas ao seu redor, olhando para todo aquele sofrimento, diz: Paulo está sofrendo, eu quero sofrer também. Eu vou pregar o evangelho. É por isso, irmãos, que na hora do nosso sofrimento, as pessoas ao nosso redor poderão olhar a nossa postura e as nossas ações e ter entusiasmo no Senhor, para que continuem firmes em Deus. Quando você sofre, você é um bom exemplo para a sua família em casa, para os seus colegas de trabalho, para as pessoas que fazem parte do seu convívio e para a sua igreja, de alguém que pode ser copiado na hora do sofrimento? É preciso refletir sobre isso. A postura de Paulo no seu sofrimento cooperou para que o evangelho fosse divulgado para a guarda pretoriana e para que os outros irmãos quisessem pregar o evangelho. Às vezes estaremos na fila do banco ou do Detran. Também nos encontraremos numa clínica médica ou no pronto-socorro. Ainda poderemos estar em um tribunal, em uma construção, ou em um ambiente esportivo, ou ainda, quem sabe, no ambiente escolar, quer seja ensinando, quer seja aprendendo. Em todas essas circunstâncias, Deus poderá usar a nossa vida para a transmissão do evangelho naquele devido contexto. Crianças, Deus pode te usar de maneira maravilhosa lá na sua escola, para os seus amiguinhos. Falem de Jesus para eles. Nós precisamos, irmãos, à luz do que Paulo está nos ensinando aqui, ter entusiasmo para ensinar o evangelho e proclamá-lo para outras pessoas. Às vezes, na hora do sofrimento, nós vamos sentir tanto aperto que nós vamos querer apenas pensar em que o nosso problema seja resolvido. Isso é natural da nossa alma. Ninguém quer sofrer. Contudo, nós devemos ainda, em meio às dores, ter a convicção de que Deus poderá nos usar para pregar o evangelho. Irmãos, quantas vezes eu precisei aconselhar alguém aqui na igreja para que tivesse força em Deus e, na verdade, era eu que precisava ser aconselhado. Eu é que estava triste naquele dia. E Deus manda alguém mais triste do que eu, para que eu, triste, pudesse consolar outro triste. Dois tristes consolados pela alegria do evangelho. É o que Deus faz. O dia que eu mais queria ficar quieto era o dia que mais Deus enviava a gente para eu falar. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, verso 9, dizendo que ele estava sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não estava algemada. Ele estava preso, mas o evangelho estava solto. O evangelho poderia estar sendo pregado. Ele continua o seu argumento aqui nos versos 15 a 17, mostrando-nos um cenário curioso. Ele disse no 14 que tinha gente pregando, certo? Porque estavam entusiasmados no Senhor. Mas nos versículos 15 a 17, ele vai dizer que tinham dois grupos de pessoas que estavam pregando. Aqueles que pregavam em nome de Cristo, sob o exemplo de Paulo, com amor, com verdade, e aqueles que o faziam com o verdadeiro evangelho, mas com as motivações equivocadas. Veja o que ele diz, irmãos, versículos 15 a 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo, olha só, por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Veja, dois grupos. Os de boa vontade, no versículo 16, fazem por amor, sabendo que ele estava incumbido da defesa do evangelho. Agora, aqueles que faziam por inveja e porfia, versículo 17, estavam pregando a Cristo por discórdia, de maneira insincera, julgando suscitar tribulação às próprias algemas de Paulo. O que ele está falando aqui?
Ele está falando, irmãos, de dois grupos. O primeiro grupo olhou para o exemplo de Paulo e diz: podemos ser presos, mas vamos pregar o verdadeiro evangelho para que as pessoas se arrependam. O outro grupo diz: Paulo está preso? Bem feito. Mas vamos pregar o verdadeiro evangelho? Veja, o objetivo dessas pessoas não era o avanço do reino, embora eles tivessem a verdadeira mensagem. O objetivo dessas pessoas era causar divisão no corpo de Cristo e fazer mal ao apóstolo. Coitados, quando eles pensavam que Paulo se sentiria entristecido por essa situação, ele diz no versículo 18 as seguintes palavras: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijarei. Sim, sempre me regozijarei. Veja, irmãos, o apóstolo não está incentivando aqui que as pessoas pregassem usando as ferramentas equivocadas com a verdadeira mensagem. Ele não apoiava esse tipo de coisa. Mas ele tolerou isso àquela altura, porque Cristo estava sendo pregado verdadeiramente. Veja, esse grupo não era composto por falsos profetas. Era composto por crente verdadeiro, mas que era problemático. Era o tipo de crente que diz: eu quero o avanço do reino, mas só se o meu nome estiver no meio. Se o meu nome não estiver no meio, se eu não for aplaudido, se o meu nome não estiver numa plaquinha depois de reconhecimento, não tem vez. Ou o meu nome aparece, ou eu sou reconhecido, ou eu vou fazer outra coisa. O apóstolo não aplaude esse tipo de coisa. E aqui nós aprendemos duas coisas importantes, irmãos. Primeiro, é preciso pregar o verdadeiro evangelho pelas motivações corretas. Nós não lutamos pelo nosso nome. Nós lutamos pelo nome de Cristo e pelo avanço do seu reino. Segundo, a mensagem é mais importante do que o veículo da mensagem. A mensagem é mais importante do que o meio pelo qual nós a conduzimos. Contudo, o meio também é importante. Deus não quer que usemos qualquer meio para pregar o evangelho. Ele não quer que, por exemplo, no carnaval, nós façamos um bloquinho de Jesus da IPB e saiamos sambando por aí, com pandeiro na mão, o Celso apitando assim, aquelas línguas de sogra, e os presbíteros sambando, aquela coisa mais linda, anunciando: Jesus é bom. Ah, irmãos, para com isso. Aí. Tem um jeito certo de anunciar Jesus no carnaval, mas não precisa ir para lá. Veja, o apóstolo Paulo diz: pregue o verdadeiro evangelho, mas do jeito certo. É assim que nós devemos agir. Portanto, nós não podemos utilizar a verdadeira mensagem com o pretexto de anunciá-la de qualquer maneira, tentando adequá-la à contextualização dos dias atuais e para entreter o público. Nós não podemos fazer isso. O evangelho, irmãos, veja, isso é importante, o evangelho não é o evangelho das mulheres, dos homens, dos pobres, dos ricos, dos brancos, dos negros, dos índios, dos pardos. Isso irrita. O evangelho é para os pecadores, sejam eles quem forem. O evangelho não é para contextualizar, não existe teologia das pessoas brancas, teologia das pessoas negras, teologia das pessoas africanas, teologia das pessoas que falam inglês. Existe a teologia do povo de Deus. Em Apocalipse, a Escritura nos lembra que as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações estarão diante do Cordeiro. Mas não fala do dinheiro no bolso, não fala da cor da pele, não fala da política, não fala do time de futebol, não fala do país que nasceu, não fala da época que viveu, não fala das preferências pessoais. Não fala disso. É por isso que o apóstolo está dizendo: preguem o verdadeiro evangelho pelos bons sentimentos. Não se esqueça, tá, irmãos? Deus usa o nosso sofrimento como uma ferramenta para o avanço do evangelho. Deus usa o sofrimento do povo de Deus para que o evangelho avance. Em primeiro lugar, nós vimos que o evangelho avança na medida em que ele é proclamado para os outros corações. Em segundo lugar, dos versículos 19 a 26, o evangelho também é proclamado para o nosso próprio coração. Veja, anteriormente nós pregamos o evangelho para atingir outros corações. Mas agora é importante ter a convicção de que o evangelho precisa ser pregado para o meu próprio coração. O evangelho não avança apenas de maneira externa, de cidade em cidade, de pessoa em pessoa, de bairro em bairro, mas também de maneira interna, transformando o nosso coração. E Paulo é um exemplo disso.
Paulo é um exemplo de alguém que teve o coração transformado pelo Evangelho. E ele nos mostra isso de duas maneiras no versículo 19. Primeiro, ele diz que o fato dele ter sido transformado pelo Evangelho é porque, primeiro, ele dependia da oração dos seus amigos. Ele diz, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, ele está destacando a oração dos seus amigos. Segundo, ainda neste verso, ele diz que a ação do Espírito Santo em seu favor cooperava para isso também. Ele diz, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Paulo é um homem que estava em constante mudança, em constante evolução, porque o Evangelho estava transformando o seu coração. E assim era verdade porque os seus amigos oravam por ele e porque o próprio Espírito por ele intercedia. E veja, nesse mesmo verso, no 19, ele usa a expressão no final do versículo que diante disso tudo ele provaria de uma libertação. Ele não está falando aqui de uma libertação das suas cadeias físicas, ele está falando da sua morte. Ele diz que quando ele morresse, ele seria libertado. A expressão libertar aqui evoca o fato de que Paulo não tinha em mente que ele sairia da prisão, mas que dali ele iria para o martírio. Já no versículo 20, o apóstolo está afirmando que em nada ele seria envergonhado e ele nunca poderia, irmão, nunca perderia a coragem para continuar servindo a Cristo. Ele diz assim no versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. E aí ele completa o texto dizendo, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. E aqui está a máxima que ele diz, quer pela vida, quer pela morte. Paulo tem diante de si o seguinte cenário, eu sei que eu vou morrer, mas enquanto eu estou vivo, eu quero viver para a glória de Deus. Ele não tinha medo de morrer. E por que Paulo não tinha medo de morrer? Qual era a força? Onde ele encontrou esse antídoto? Ele não era diferente de nós. Ele tinha a força de Cristo, que o fazia não temer a morte. Será que nós podemos afirmar o mesmo, irmãos? Frequentemente nós nos preocupamos com o futuro a despeito se amanhã estaremos vivos. Se de repente no porvir teremos uma doença grave ou sofreremos um acidente, de modo que a nossa vida seja ceifada daqui para ali. E entre muitos temores que habitam o coração do homem moderno está o medo de morrer, o medo da morte. É importante dizer que isso é natural, tá? Porque nós pecamos em Adão, e uma das verdades que sempre alcançará todo ser humano é que todo homem morrerá, a menos que Cristo volte antes. Do contrário, todos nós, crentes ou não crentes, morreremos. Isso é natural. Mas tem um antídoto para vencer o medo da morte e a própria morte. E qual é este antídoto? A pessoa de Cristo e a sua obra. Depender de Jesus e ter os olhos na ressurreição dele dentre os mortos nos concede esperança para que encaremos a morte quando ela bate a porta do nosso coração. Nas palavras apostólicas, Romanos capítulo 14, versos 8 e 9, o apóstolo brada as seguintes palavras, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Sabe aqueles irmãos que já passaram por aqui e morreram? Eles são do Senhor. Cristo, em alguma ocasião dos evangelhos, em Mateus capítulo 22, quando indagado pelos saduceus se eles teriam muitas mulheres na vida por vir, o Senhor Jesus diz, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, àquela altura, quem era Abraão? Estava morto. Quem era Isaac? Também estava morto. E quem era Jacó? Também estava morto. E Jesus diz, Deus é Deus deles. Ora, eles não estão mortos? Fisicamente, sim. Espiritualmente, não. É por isso que, vivos ou mortos, somos do Senhor. Eu não estou dizendo, irmãos, que encarar a morte é fácil, tá? A morte é feia. A morte assusta. A morte é carrancuda. Ela não pede licença. Quando ela vem, ela leva mesmo. Contudo, nós temos uma vitória sobre a morte, a dependência de Cristo Jesus. E quando ela vier, encare-a de frente dizendo, venha morte.
me leve, é um favor que você me faz. Porque o meu mundo não é aqui, o meu mundo é em outro lugar, a minha pátria não é aqui. É dessa maneira que nós encaramos a morte, irmãos. E Paulo nos ensina isso nos versículos 21 ao 24. Ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, ele está dizendo, de nenhum modo eu vou perder. Se eu morrer, eu vou ganhar. Se eu continuar vivo, continuarei ganhando. Se eu morrer, é lucro para mim, porque eu vou estar com Cristo, o que é muito melhor. Agora, se eu continuar vivo, Filipenses, vai ser muito bom, tanto para mim, que continuarei trabalhando a serviço de Cristo, e tanto para vocês, que poderão ser assistidos por mim. É assim que os crentes devem encarar a morte, para nós, irmãos, para nós. O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Pega essa frase depois e pense nela em casa. Tente completá-la, para você. Quando você escrever assim, para mim o viver é o quê? É o sucesso profissional? É muito dinheiro no bolso? É ter uma saúde inabalável? Ou é Cristo? Acabamos de cantar ainda há pouco o cântico inicial, quando na parte final nós afirmamos pela fé dizendo, se nós perdermos família, bens, prazer, e quando tudo se acabar e a morte enfim chegar, acabou? Com Ele, nós vamos reinar. É por isso que a nossa esperança está em Cristo Jesus. A morte é feia? Claro que é. Nós queremos morrer? É claro que não, porque nós não fomos criados para morrer. Contudo, há um jeito de encarar a morte. E qual é o jeito? O jeito de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus e por Cristo Jesus e na força de Cristo Jesus, nós podemos encarar a morte com esperança. E quando sentirmos saudades daqueles que já partiram e que amávamos, nós devemos olhar, irmãos, para o fato de que eles estão com Jesus. Eles estão com Cristo. E um dia nós estaremos lá também. Isso consola o nosso coração. É impressionante, irmãos, o que o Evangelho fez no coração daquele homem, o apóstolo Paulo, porque anteriormente à sua conversão, ele era um homem muito ruim, era alguém que perseguia os cristãos, mas é alguém agora que está lutando por eles. Versículos 25 e 26, Paulo diz assim, e convencido disto o quê? De que é melhor estar em Cristo na vida e na morte, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para o progresso de vocês e para a alegria de vocês na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. O apóstolo agora estava lutando pelos crentes e a sua convicção é de que enquanto vivo ele estivesse, ele continuaria lutando pelos crentes em Filipos. Irmãos, você está vivo aí, não está? Respira fundo. Isso é o sinal de fôlego, de vida. Você ainda tem vida. Não importa a sua idade. Não importa as coisas exteriores. Se você está vivo e é um servo de Deus, é você mesmo. Quem Ele quer usar? Onde? Onde Ele te coloca. Você é a pessoa que Ele escolheu para usar para o avanço do reino aqui em Mandaguari, através da nossa igreja local. É por isso que nós lutamos, não pelo nosso nome, não pelo nome pessoal, não pelo nome de um grupo de pessoas, mas pelo nome de Cristo, pelo avanço do reino, representando a nossa igreja local, e tudo em serviço para a glória de Deus. Evangelizamos os perdidos, edificamos os salvos, trabalhamos para o Senhor, visando sempre, irmãos, quer na hora da alegria ou da dor, Deus sempre será glorificado em nós, porque Ele estará trabalhando no nosso coração. O Evangelho não apenas transforma o coração alheio, ele transforma também o nosso. Você já tem o seu coração transformado suficientemente pelo Evangelho? Eu ainda não tenho o meu. Eu preciso, irmãos, dia a dia, da força do Evangelho, para que o meu coração seja moldado na medida de Jesus. E essa convicção nos é dada pela força do Espírito Santo. Porque se dependesse de nós diríamos algo do tipo, eu já estou num nível de espiritualidade que ninguém vai me alcançar. E não pode ser assim. Nós precisamos sempre, dia após dia, crescer mais, beber dessa fonte inesgotável e saber que Deus usará as nossas dores, os nossos sofrimentos, para o avanço do Evangelho. Crente, você está sofrendo? Saiba que Ele pode usar o seu sofrimento para o avanço do Evangelho. Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua dor?
Ele não faz pouco caso não, tá? Ele ouve a sua oração, Ele te dá graça para que você suporte toda e qualquer aflição, Ele responde às suas orações, Ele supre a sua necessidade, Ele envia provisão, Ele envia pessoas, mas enquanto as coisas não se resolvem, Ele usa o sofrimento, para que as pessoas ao seu redor saibam que ali tem um crente sofrendo, mas um crente que é fiel a Jesus. Que Ele use o nosso sofrimento para a sua glória, mesmo que sofrer não seja bom, mesmo que sofrer não seja a vontade de Deus para o seu povo. Ainda assim, Ele permite que a gente sofra. Não se esqueçam, tá? Deus usa o nosso sofrimento para que o Evangelho avance. E onde o Evangelho avança? Em duas frentes. Ele avança para a conversão daqueles que ainda não foram convertidos, e ele avança no nosso próprio coração, para que a gente, nós, os convertidos, sejamos dia a dia transformados pela luz do Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecendo a Deus a sua palavra e pedindo a Ele que a aplique em nosso coração. Se você puder, coloque-se em pé. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Fale com Jesus agora. Qual é o seu sofrimento? Você está triste por quê? Alguém te ofendeu? Alguém te fez um mal? Foi alguma coisa lá na sua casa? Lá no trabalho? Com os vizinhos? Com os parentes, pouco ou muitos distantes? Com alguém da igreja? Qual é a sua dor? É física? É emocional? É espiritual? A vida financeira está difícil. Você tomou atitudes e fez escolhas terríveis que de repente agora está colhendo frutos amargos. Saiba que em Cristo Jesus você encontra consolo. Ele não te condena não. Ele te abraça. Ele enxuga a sua lágrima. Ele te fortalece. Ele não vai te julgar pelas suas ações equivocadas. Se arrependa. Confessa o pecado, confessa o erro e diga: Jesus, eu errei sim, o Senhor pode me ajudar a consertar? Eu estou sofrendo, está doendo, eu estou com medo, a notícia não é boa, a saudade está apertando no coração, eu estou me sentindo sozinho, o Senhor pode me fortalecer? Além de me fortalecer, o Senhor pode usar essa dor para o avanço do Evangelho? Senhor, nós invocamos o Seu nome, porque sabemos que só o Seu nome é que é um nome que traz socorro. Nós não invocamos o nome de ninguém aqui. Ninguém aqui invoca o meu nome, ou do pastor Isaías, ou de qualquer outro pastor, porque em nós, homens falhos, não há socorro. Mas em Cristo Jesus, nós encontramos socorro. Por isso, ouça a oração do seu povo agora, Senhor. As dores dos teus servos, as suas aflições, as suas tristezas e preocupações. O Senhor pode trazer consolo, o Senhor pode trazer ajuda, o Senhor pode abrir as portas, o Senhor pode trazer respostas, o Senhor pode aliviar a dor, o Senhor pode dar força física, emocional e espiritual. Faça isso por sua misericórdia, meu Deus. Nós não merecemos não. Nós não temos a ousadia de determinar que o Senhor faça, porque nós somos servos inúteis. Somos nós que recebemos ordem, não o Senhor. Mas nós podemos clamar por misericórdia, como um filho pede para o pai: Pai, me ajuda. Nós, os seus filhos, por meio de Cristo, clamamos: ajuda-nos, Senhor. Ajude a mãe e o pai que ora por seu filho para que ele volte para a casa do Senhor. O avô, a avó, o tio e a tia que ora pelo familiar para que se converta. Ó Deus, ouça a oração dos teus servos. Faça isso, Senhor, por misericórdia. E além de resolver as nossas dores, o Senhor pode usar a nossa dor para o avanço do Evangelho, para que o Evangelho avance nas pessoas que fazem parte do nosso convívio e no nosso próprio coração. Faça isso, Senhor, que as nossas cadeias possam promover o avanço do Evangelho, que as nossas dores, que as nossas aflições possam cooperar para o avanço do Evangelho.
Ó Deus, avance o seu evangelho entre as nossas crianças. Delas é o reino dos céus. Avance o seu evangelho entre os nossos adolescentes e jovens. Deles é o reino dos céus. Avance o evangelho entre os irmãos e as irmãs, entre os nossos idosos, porque deles é o reino de Deus. Ó Senhor, avance o teu evangelho na IPB em Mandaguari, porque nós queremos, ó Deus, que o evangelho avance através de nós, para a glória do seu nome. Usa as nossas vidas, Senhor, lá na escola, lá no trabalho, na nossa vizinhança, nas pessoas que convivem conosco. Ajude-nos a enxergar na hora da dor uma oportunidade para que o Senhor seja conhecido. Usa a nossa boca, usa o nosso testemunho, usa a nossa postura, usa a nossa fé, usa a sua palavra, usa as nossas vidas. Faça isso, Senhor. Enquanto o Senhor nos usa na aflição, também se lembre de nos socorrer nela, de aliviar a nossa dor, de responder a nossa oração. Em Cristo Jesus nós oramos, agradecidos e confiantes no Senhor, de que o Senhor está nos abençoando. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz do Cristo presente, do Cristo Consolador, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a consolação, o dom e o fruto do Espírito Santo sejam sobre todos nós, o povo de Deus, e sobre toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, até que Cristo volte, ou até que Ele nos chame, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana.